Bom dia, minhas amadas irmãs, um bom dia, uma boa noite, uma boa tarde, uma boa madrugada. Eu não sei qual é a hora que os irmãos vão ouvir este vídeo, mas espero que todos estejam bem. Hoje é quarta-feira, meio da semana, que todos estejam bem na presença do Senhor. Amém, minhas amadas irmãs? Antes de tudo, peço para que as irmãs se inscrevam nesse canal, dê o joinha, para que o YouTube veja, minhas amadas irmãs, que estão falando de coisas boas, de coisas agradáveis que é do nosso Deus. Amém? Estou aqui com a palavra de Deus, irmão, no livro, nos Salmos, o Salmo 38, que fala de dor, arrependimento do pecado. Louvado seja o nome do Senhor. É aqui que o Senhor quer que eu pregue e venha ser feita a vontade do Senhor nas nossas vidas. Porque é Ele que tem que prevalecer, a vontade dEle, não a nossa. Amém, minhas amadas irmãs? O Salmo 38, começando do verso 1, que nos diz assim: O Senhor não me repreenda na tua ira, nem me castigue no teu furor, porque as tuas flechas se cravaram em mim, e a tua mão sobre mim desceu. Não há coisa sã na minha carne, por causa da tua cólera, nem há paz nos meus ossos, por causa do meu pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui o salmista está falando para mim e para você, minhas amadas irmãs, do pecado, né? Que os seres humanos, as pessoas, venham se arrepender dos seus pecados, dos seus defeitos, porque todos nós somos falhos, somos pecadores. E Deus quer que a gente se arrependa do nosso pecado. O salmista está aqui falando sobre o castigo do pecado, dirigir-se a Deus para obter o perdão. Louvado seja Deus. O Senhor não me repreenda na tua ira, nem me castigue no teu furor. Aleluia. Porque a tua flecha se cravaram em mim. A tua mão sobre mim desceu. Não há coisa sã na minha carne, por causa da cólera que há, nem há paz nos meus ossos, por causa do meu pecado. O pecado, minhas amadas irmãs, ele é muito sério na vida de uma pessoa. Quando a pessoa vive em pecado, louvado seja Deus, ela vive procurando o mal para ela própria. Para ela mesma, procurando o pecado, ela também está se prejudicando por si própria. Por quê? Porque o pecado, ele só traz doença, ele só traz dor, ele só traz a escuridão para a alma, é o pecado. Mas quando você, minhas amadas irmãs, procuramos a viver de acordo com a vontade do Pai, na luz que é Jesus Cristo, aleluia, a nossa vida tem vida. A vida chega na nossa vida, porque o pecado, o espaço daquele que está no pecado vai para a escuridão. Mas quando o ser humano, minhas amadas irmãs, caminha nos caminhos retos, nos caminhos de Jesus, está caminhando no caminho da luz. Louvado seja Deus. E o pecado, ele é Deus, a palavra do Senhor diz que ele ama o pecador, mas ele abomina o pecado. O pecado, ele é muito triste na vida de uma pessoa. Louvado seja Deus. Pois já as minhas iniquidades ultrapassaram, aleluia, ultrapassa a minha cabeça, como carga pesada, são mais para as minhas forças. Então, quando o ser humano ele começa a fazer algo que não agrada a Deus, como o pecado, aquela pessoa ela vai se desgastando, aleluia. Ela vai mesmo se prejudicando por si própria, porque é isso que o pecado faz na vida de uma pessoa, aleluia. Então, o ser humano ela tem que fazer o quê? Se consertar com Deus. Ter uma vida, minhas amadas irmãs, de conserto. Procurar viver longe do pecado e perto de Jesus. Aleluia. Longe do pecado e se aproximar
do Senhor Jesus Cristo. Porque quando eu e você se aproximamos de Deus, Ele se agrada. Jesus se agrada quando eu e você se aproximamos dele. Mas quando o ser humano, uma vida, se aproxima do pecado, de algo que não agrada a Deus, Jesus fica triste. Aleluia. E o salmista aqui está falando para mim e para você. Aleluia. O mal que um pecado pode fazer na vida de uma pessoa. É muito sério o pecado, minhas amadas irmãs. Que as pessoas, que as vidas, venham procurar andar no caminho de Deus. Um caminho para agradar ao Senhor Jesus Cristo. Andar no caminho da luz. E se afastar do pecado. Porque o pecado traz doença. Para o corpo, para a alma e para o espírito. A palavra de Deus diz que a vista do homem tem algo que parece ser bom, mas para Deus o fim é morte. Porque é isso que o pecado traz na vida de uma pessoa. Aleluia. Que venha se arrepender. Que venha deixar o caminho das trevas e andar no caminho da luz, que se chama Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Mas eu, como surdo, não ouvia. Aleluia. E como mudo, não abria a boca. Assim eu sou como homem que não ouve, em cuja boca não há reprovação. Porque em ti, Senhor, espero. Tu, Senhor, é o meu Deus e me ouvirá. Muitas vezes, minhas amadas irmãs, quando o entendimento de uma pessoa se fecha, falamos de Deus para aquela pessoa, é como se ela está aqui falando. Tem ouvido, mas não ouvia. E tinha boca, mas não falava. Porque o entendimento do ser humano, quando está fechado, ela não entende a palavra. Por mais que eu e você falamos de Deus para ela, e ela não vai entender nada do que você está falando, do que eu estou falando. Por quê? Porque o entendimento está fechado. O ouvido está ouvindo, mas não está entendendo. Como está aqui falando. Coisas que... Mas eu, como surdo, não ouvia. E como mudo, não abria a boca. Por quê? Porque não entendia a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E em cuja boca não há reprovação. Porque em ti, Senhor, espero. Tu, Senhor, meu Deus, me ouvirá. Aleluia. Porque dizia eu, ouve-me para que não alegre de mim quando escorregar o meu pé. Ele se engrandece contra mim, porque estou prestes a cochoé, e a minha dor está constantemente perante mim, porque eu confessarei a minha iniquidade. Afligi-me por causa do meu pecado, mas os meus inimigos estão vivos e são fortes, os que sem causa me odeiam e agradecem. Os que dão mal pelo bem são meus adversários, porque eu sigo o que é bom. Então temos que andar, aleluia, que no Salmo 38, que ele é um salmo um pouco longo, temos que falar, minhas amadas irmãs, do que é bom. Andar com Jesus, porque quando eu e você andamos com Jesus, estamos no caminho certo, no caminho da luz, no caminho que temos ali a proteção das santas mãos de Deus nas nossas vidas, dentro da nossa casa e dentro da nossa família. Porque é assim que Deus é, minhas amadas irmãs. Quando nós tomamos uma posição, tomamos ali uma posição de andar com Jesus, que só Ele é importante na nossa vida. Deixar o pecado e seguir a luz. Deixar o caminho das trevas e andar no caminho da luz, que é Jesus. Em nome de Jesus.
Que esta palavra, minhas amadas irmãs, fique no seu coração. Que quem ouvir esta palavra venha se arrepender dos seus pecados. Pedir perdão a Deus, porque Deus perdoa. Aleluia. Ele é o Deus que perdoa os nossos pecados. Ele é o Deus de vida, de cura, de libertação, minhas amadas irmãs. Só Ele tem o poder de fazer algo na minha vida e na tua vida. Ninguém mais pode, mas aquele que morreu na cruz e ressuscitou o terceiro dia, está vivo, assentado à direita do Deus Pai Todo-Poderoso. Este é o poder na mão dele, aleluia, de nos libertar, de curar e de salvar a nossa casa, a nossa família. Porque somente Ele é Deus e só dele nós precisamos cada dia mais de estar na presença do Senhor. Amém, minhas amadas irmãs. Que esta palavra fique no seu coração, minhas amadas irmãs. Que Deus te abençoe grandemente. Te dê o restante de semana, que hoje é quarta-feira, minhas amadas irmãs, abençoada na presença do Senhor. Que venha ter um restante de semana recheada de bênção na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, seja abençoada e curada em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo.